Pessoal, mais um vídeo aqui no canal, um grande debate depois que o Manchester United anunciou a contratação do Mbeumo foi exatamente o valor pago pelo Manchester United para contratar o atacante camaronês do Brentford. E o valor realmente é bastante elevado, 71 milhões de libras. Lembrando que desses 71 milhões, 65 milhões serão parcelados nos próximos 4 anos pelo Manchester United para pagar o Brentford. E o resto, 6 milhões de libras, serão em adicionais, né? Sobre metas alcançadas, bonificações, essas coisas de praxe que todo contrato tem com um jogador de futebol em um clube. O Mbeumo, pessoal, é um jogador de 25 anos que jogou as últimas 4 temporadas com a camisa do Brentford e teve um certo tipo de destaque, mas o destaque maior foi realmente na temporada passada, onde ele foi um dos principais artilheiros da Premier League num time de meio de tabela. Foram 20 gols marcados e 7 assistências, né? O Mbeumo foi muito bem nas 38 partidas que disputou. É um jogador que sempre está disponível, também é um fator bastante interessante para essa negociação, né? Tá contratando um jogador que dificilmente se lesiona, está sempre disponível e o Manchester United precisava de um atacante para compor esse elenco, já que tem vários jogadores saindo, né? Alguns já citados aqui nos nossos vídeos, tanto nos shorts aqui do canal e também em outros vídeos aqui referentes ao Manchester United, né? O grande ponto é que o Mbeumo chega para ser, a princípio, titular e deve dividir essa responsabilidade com o Højlund ou talvez com o Amad Diallo, né? Então vamos ver como que esse time do Manchester United vai ser montado ao longo desta janela de transferências, né? Até dia 31 de agosto, como eu disse, vamos ter aí o mercado aberto, né? O Højlund segue no elenco, o Zirkzee também segue no elenco, assim como o Mbeumo chegando, o Diallo também é um jogador importante, enfim, tem aí peças no elenco do Manchester United, já que o grande papel do Manchester United também nessa janela é se desfazer dos jogadores que não estão mais nos planos. O primeiro deles já está dando adeus, está praticamente por detalhes de ser anunciado pelo Barcelona. Trata-se do Marcus Rashford, que a princípio deve ser um contrato de empréstimo com direito de compras fixado, e o Manchester United conseguiu aí uma negociação com o Barcelona para a transferência do Rashford, como disse, um jogador de 27 anos, que já não estava tendo espaço no Manchester United desde a temporada passada, chegou a ser emprestado para o Aston Villa e agora terá essa oportunidade no Barcelona, né? A princípio, um contrato de empréstimo, podendo ter ali um direito fixado de compra, se eu não me engano, de 40 milhões de euros, o Marcus Rashford. Outro nome que deve deixar, e o foco é permanecer na Premier League, é o Alejandro Garnacho, né? Que também está fora dos planos, assim como o Jadon Sancho, que cumpre o seu último ano de contrato com o Manchester United, e o Manchester United corre contra o tempo para vender esse jogador e fazer uma grana aí, apesar dos 85 milhões de euros investidos no Sancho em 2021. Outro nome também que deve deixar nessa janela de transferências do Manchester United é o Antony. Então, uma reformulação do setor ofensivo é um ponto interessante para esse time do Manchester United, que também tem o Matheus Cunha, né? O Manchester United jogou um amistoso nesse final de semana empatando 0-0, né? Jogou contra o Leeds, se eu não me engano. Eu não vou lembrar de cabeça, gente, que eu não estive muito a par desse final de semana de informações, né? E nem fazendo tanto conteúdo, né? Inclusive, voltei de viagem exatamente há meia hora atrás, então só estava acertando as coisas em casa para gravar esse vídeo para vocês, para tratar sobre o Mbeumo, porque é um jogador, pessoal, que por mais que seja super valorizado, segundo o Transfer Market, o valor de mercado dele é de 55 milhões de euros, entendeu? Então, assim, o Manchester United paga caro para um jogador que num time médio, a pequeno na Inglaterra, conseguiu fazer uma temporada de muito
destaque, né? 20 gols, 38 jogos, 7 assistências, muito importante, né? O Brentford está perdendo suas principais peças no mercado, né? Não foi só o Mbeumo que deixou o Brentford, né? O Norgard deixou o Brentford para jogar no Arsenal. O Issa pode parar lá no Nottingham Forest, que foi outro artilheiro importante do time do Brentford na temporada passada da Premier League. Então, é um time com vários jogadores interessantes, com bons destaques individuais em termos de números, né? E o Mbeumo ao lado do Issa foram os principais artilheiros da equipe do Brentford na temporada passada. Nas duas últimas temporadas, o Mbeumo marcou 9 gols em cada uma delas, por exemplo. Na temporada 23-24, 25 jogos, 9 gols e 6 assistências. Na temporada 22-23, 38 jogos, 9 gols e 8 assistências. E na temporada 21-22, que foi a temporada dele de estreia na Premier League, 35 jogos, 4 gols e 7 assistências. Ou seja, o jogador foi evoluindo, né? Desde que chegou à Premier League. Chegou aos 21 anos, agora com 25 anos, vai fazer 26 agora em agosto, no dia 7, na última temporada, marcando 20 gols e dando 7 assistências. E é um jogador, como eu disse, tem o seu preço, tem a sua valorização, por ser um jogador que está sempre disponível e que pode atuar de várias formas nesse time do Manchester United. Ele pode jogar um pouco mais recuado, né, na função ali de falso 9, ele pode jogar como centroavante, ele pode jogar como atacante pelos lados. Assim, como o Rubem Amorim desenha o time, né, com 2 atacantes petados e 2 alas muito funcionais, o Mbeumo, para mim, hoje, né, pelo que o Manchester United tem à disposição de atacantes, seria titular absoluto. Talvez ele e o Matheus Cunha jogando no ataque, por incrível que pareça. Os 2 principais reforços do United nessa janela. E, claro, o United paga caro em 2 jogadores muito importantes para suas respectivas equipes na temporada passada, tanto o Matheus Cunha para o Wolves como o Mbeumo para o Brentford, e são 136 milhões de libras em 2 jogadores. Você vai falar, é muita grana em 2 jogadores. Concordo. Como também acho que é muito dinheiro investido nos dois jogadores. O valor de Mbeumo absurdamente elevado. O do Matheus Cunha é a mesma coisa. Mas foram 2 jogadores que tiveram peso importante nas suas equipes. E, assim, as campanhas delas foram ali de meio de tabela graças a essas peças, né? Para o Wolverhampton, o Matheus Cunha foi muito importante na retomada do time com o Vitor Pereira. E o Mbeumo com o Thomas Frank, sendo até um certo ponto da temporada passada, flertando com vaga em competição europeia, né? Então, assim, tem o seu valor, né? E a gente trata de um mercado cada vez mais inflacionado, né, gente? Na Europa a gente tem visto direto isso em jogadores, principalmente na Premier League, que é um grande mercado, é o mercado que mais gasta dinheiro com transferências, então é realmente uma bolha imensa, né? E valores astronômicos que envolvem jogadores, e evidentemente que você vai conseguir jogadores mais baratos em outros polos, né? Por exemplo, o Arsenal está tirando o Mosqueira do Valência por 15 milhões de euros, né? Por causa do Valência não estar entre os principais times na Espanha, inclusive lutou para não cair lá na La Liga na temporada passada, né? Então, assim, você tem que carimpar bastante o mercado. E o Manchester United está indo atrás de peças aonde precisa reforçar urgentemente. Foi no ataque e trouxe 2 caras. Pode trazer mais um, segundo o Fabrício Romano, que é o foco de um centroavante, né? O mercado está longe de acabar, nós somos dia 20 de julho, né? Então tem mais esse mês e todo o próximo mês de agosto para os times contratarem, né? E ainda vai ter janela com 15 dias de Premier League rolando, né? Então é importante a gente lembrar disso, né? E é claro que vai ser um jogador que, se repetir o que jogou no Brentford, vai ser um sucesso no United, né? O Mbeumo fez mais gols que Garnacho, que Diallo, que Højlund, que Zirkzee, né? Então você já vê mais ou menos como é a situação. Na teoria, o Mbeumo teve muito mais sucesso falando individualmente que qualquer atacante que atuou com a camisa do Manchester United na temporada passada, tirando o Bruno Fernandes, que o Bruno Fernandes é o principal jogador deste Manchester United em má fase, né? Desde
10, 15 anos para cá, né? Desde que o Ferguson foi embora, vamos dizer assim, né? Então, o Bruno Fernandes, ele também está recebendo jogadores de qualidade para fazer com que esse time consiga, mesmo jogando a Premier League e as Copas, faça uma temporada consistente. É claro que o Brentford é um time com menos projeção. O Mbeumo está indo para o Manchester United em crise, onde ele vai ser cobrado, onde ele vai ter pressão para jogar, pressão para ter bons resultados, pressão para fazer gols e pressão para ser um jogador regular, né? Coisa que nenhum atacante do Manchester United tem sido há um bom tempo, né? Então isso é um fato que pesa, mas se tratando de um jogador que é jovem e que está tendo a chance da carreira dele num clube que precisa muito nesse momento de um jogador confiável no ataque, então o Mbeumo com certeza tem a faca e o queijo na mão para conseguir dar certo, né? Então é isso que o Manchester United precisa nesse momento. Lembrando que o Rubem Amorim começa um trabalho do início agora, né? Não pega o Manchester United em novembro, né? Quase no meio de temporada para tentar fazer esse time funcionar. E ainda quase consegue levar o United a um título de Europa League, jogando a final com o Tottenham, mas uma final muito, muito abaixo, e acaba perdendo o título. Agora, dessa vez, o técnico português tem uma temporada, uma pré-temporada, pensar o time, estruturar o time, e é claro que isso, com o tempo, a gente espera que o Rubem Amorim acabe, né, fazendo um trabalho mais consistente, né? E a gente vê, né, que o United começando aí os os amistosos de pré-temporada, né? Tendo aí o empate com o Leeds e tudo mais, né? Vai ter ainda outros jogos até o início da Premier League, né? Vai ter ainda jogo com o West Ham, né? Dia 26, no dia 30 vai ter contra o Bournemouth, depois vai ter um amistoso com o Everton, vai ter jogo com a Fiorentina também no dia 9 de agosto e estreia contra o Arsenal na Premier League no dia 17. Inclusive, fazemos uma live para a gente celebrar esse novo início de temporada da Premier League com o Manchester United encarando o Arsenal. Então, o United vai ter aí muitos amistosos com times ingleses, né, nessas próximas semanas, e a gente vai trazendo essas análises por aqui. Eu acho caro, mas também trouxe um jogador que queria ir para o Manchester, né? Então, o Mbeumo traz uma situação que o Manchester United precisa mesmo de um jogador mais confiável lá no último terço do campo para ser um ataque ainda mais estruturado, mas pode haver ainda novas contratações, né? Vai depender muito como o Manchester United vai se desfazer de suas peças encostadas, beleza? Eu volto em breve com mais conteúdo aqui no canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para a gente trocar mais ideia por aqui, beleza? Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.